Abra por gentileza a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos irmãos filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, faremos a leitura do versículo 4. Quero dividir uma palavra ao seu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Apenas o versículo 4. Ok? Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ler aqui nessa versão também. Vamos ler todos juntos? 3, 2, 1. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Queridos, nós temos conversado nos últimos cultos, nas últimas ministrações, em conversas com algumas pessoas, nas aulas do nosso centro de estudos, a respeito do reino de Deus, de como nós, cidadãos deste reino, cuja origem é uma origem celestial, este reino tem os seus valores, este reino tem os seus princípios, e são os princípios e valores do reino de Deus que dirigem a nossa vida, que dirigem os nossos passos, que nos levam a viver aquilo que nós chamamos de a vontade de Deus. Quando nós olhamos este texto, nós podemos perceber algo muito importante, que é uma característica da vida cristã, que é a alegria. Uma das características da vida cristã é a alegria. Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele mesmo escrevendo à igreja de Roma, aos irmãos romanos, lá no capítulo 14, no versículo 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, uma das características do reino de Deus, um dos fundamentos do reino de Deus é a alegria. A alegria faz parte da vida cristã, a alegria precisa ser cultivada, a alegria precisa ser desfrutada em nossa vida cristã, em nosso relacionamento com Deus. E agora, escrevendo aos irmãos de Filipos, da cidade de Filipos, o apóstolo Paulo está dizendo: alegrem-se, regozijem-se, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. E o primeiro ponto que eu quero destacar dentro desta mensagem é que alegria é um mandamento da parte de Deus para mim e para você. Diga assim comigo: alegria é um mandamento. Quando Paulo faz a expressão alegrai-vos, nós podemos entender claramente que alegrar-se não é uma sugestão que a palavra de Deus está nos dando, mas é um mandamento, não é uma sugestão, não é um conselho, não é um pedido que o apóstolo Paulo está fazendo à sua igreja, mas é uma ordenança, é um imperativo, é uma ordem imperativa que Paulo está direcionando à igreja de Filipos e está direcionando a mim e a você. Paulo está dizendo: alegrai-vos. E você vai perceber ao longo desta carta, e eu quero ler alguns versículos com você, que a alegria da vida cristã é um tema central nesta carta. Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 4 desta carta, ele trata sobre a importância de nós vivermos a alegria da vida cristã. Veja comigo no capítulo 1, no versículo 18. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 18. Vamos ver algumas passagens relacionadas a isto. Ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Agora veja no capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2 desta mesma carta,
versículo 17 e versículo 18. Ele diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ainda no capítulo 3, versículo 1, dessa mesma carta, mesmo o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então Paulo, durante toda essa carta, trata a respeito desse assunto. Significa, querido, que se alegrar da vida cristã, como eu disse, não é uma sugestão da parte de Deus, não é uma sugestão da parte do apóstolo Paulo, mas é uma ordem que Deus dá para mim e para você. E se Deus manda, significa que é possível. Aleluia! Se Deus ordena, alegrai-vos, isso significa, isso nos mostra que é possível nós vivermos uma vida cristã alegre. Um cristão triste é uma contradição, é uma negação do evangelho. Por quê? Porque o cristão é aquele que tirou os andrajos, as vestes de um espírito angustiado e vestiu-se com vestes de louvor. É aquele que recebeu o óleo de alegria em lugar do pranto. É aquele que recebeu uma coroa em vez de cinzas. Este é o motivo de nós nos alegrarmos. Deus fez uma obra na nossa vida, Deus fez uma obra na minha e na sua vida, tirou as cinzas e colocou sobre nós uma coroa. Ele tirou de nós o pranto e colocou em nós vestes de louvor. Ele derramou sobre nós um óleo de alegria, e este óleo representa a presença do Espírito Santo. E por este motivo é que você e eu podemos viver a vida cristã celebrando com entusiasmo, desfrutando de uma vida abundante, porque o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso significa que é possível você e eu vivermos uma vida cristã alegre, uma vida cristã contente, uma vida cristã regozijante, jubilante e radiante na presença do Senhor. A Bíblia fala, querido, a respeito daqueles que recebem a palavra, e até mesmo a forma de recebermos a palavra é com alegria. Jesus, na sua parábola do semeador, quando ele fala daqueles que receberam a palavra e uma parte dela caiu à beira do caminho, ele fala de uma outra parte que caiu no solo rochoso. E a Bíblia diz que este é aquele que recebe a palavra com alegria, mas porque não tem raiz em si mesmo, vindo a perseguição, a tribulação, por causa da palavra, essa pessoa logo se escandaliza e a semente não frutifica. Significa que até mesmo a forma de recebermos a palavra de Deus é com alegria. Nós devemos receber a palavra de Deus com alegria, mas esta alegria, ela precisa de alguma forma, primeiramente ser protegida, como também ela deve ser cultivada todos os dias da nossa vida, porque isso é possível. Portanto, se nós estamos de alguma forma perdendo a alegria em nossa vida cristã, é porque de alguma forma nós não estamos enraizados em Deus. É porque de alguma forma nós precisamos nos aprofundar em um relacionamento com Deus, em um relacionamento com a palavra, de tal modo que esta alegria ela não se perca, de tal modo que essa alegria não saia dos nossos corações. Billy Sunday, ele foi um grande evangelista do século XX lá nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Se a alegria do nosso coração está saindo, está esvaziando-se, significa que existe algum vazamento no nosso cristianismo, na nossa vida cristã, que precisa ser consertado. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus está dizendo: alegrai-vos. Agora, um segundo ponto que é interessante é que a alegria, é o segundo ponto, não depende das circunstâncias. Porque Paulo está dizendo: alegrai-vos de vez em quando. Paulo está dizendo: alegrai-vos quando tudo estiver bem. Não, o apóstolo Paulo, Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos sempre. Isso significa que a alegria, ela não depende das circunstâncias, não significa que as circunstâncias serão sempre favoráveis a mim e a você. Quando Paulo está dizendo alegrem-se, regozijem-se, tenham alegria no coração de vocês, não significa que as circunstâncias serão sempre favoráveis para nós.
Muito pelo contrário. Muitas vezes nós olharemos as circunstâncias e nós teremos todos os motivos para nós nos entristecermos. Entretanto, a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas ela é ultra circunstancial, ela está acima das circunstâncias. A alegria da vida cristã é algo que pode sobrepor, inclusive, as dificuldades e as tribulações da vida. Quando nós olhamos, querido, a vida de Paulo, por exemplo, vale ressaltar que esta mesma carta, em que ele tanto enfatiza a questão da alegria na vida cristã, é importante se lembrar que Paulo escreve essa carta, falando para os crentes se alegrarem, falando para os crentes terem alegria sempre no Senhor, e Paulo estava preso. Paulo estava encarcerado na sua primeira prisão em Roma. Ao final da sua primeira prisão em Roma, Paulo estava encarcerado e ele escreve aquilo que nós chamamos de as cartas da prisão. Então quem está falando aqui não é uma pessoa que estava vivendo o melhor da vida. Não era alguém que estava vivendo a melhor circunstância que poderia viver, mas era alguém que estava encarcerado. Era alguém que vivia perseguições, era alguém que sofria muitas afrontas, era alguém que sofria de tudo, querido, por causa do evangelho inclusive. E Paulo, quando, veja no capítulo 4 mesmo, olhando comigo no versículo 10, quatro 10 de Filipenses, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então olha o que a igreja está fazendo. A igreja está direcionando recursos para Paulo, e ele de fato se alegra com o cuidado que a igreja está tendo com ele. Agora olha o versículo 10: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo está se alegrando, não por causa daquilo que a igreja estava direcionando para ele. E ele abre um parênteses, por quê? Porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Veja no versículo 11 o que ele diz: tanto sei estar humilhado, é uma circunstância da vida, como também ser honrado, uma outra tipo de circunstância. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo sabia viver contente, Paulo sabia viver alegre em toda e qualquer circunstância. Mesmo quando ele estava vivendo naquela situação onde está fartando tudo, né? A fartura muitas vezes era fartando tudo. Mas ele sabia viver contente tanto na fartura como na escassez. Ele sabia tanto estar humilhado como também ser honrado. Ele sabia viver em abundância como em escassez. Todas as experiências, Paulo já sabia viver em contentamento. De todas as circunstâncias, Paulo já tinha experiência. Ou seja, nós estamos falando de alguém que sabia o que era ser honrado como também ser humilhado. Aí no versículo 13, ele diz aquele famoso versículo que todo mundo gosta de colocar atrás do carro, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas usam esse texto no sentido de ter capacidade de fazer tudo. Por quê? Porque existe alguém que o fortalece. Agora o que Paulo está dizendo: posso tudo naquele que me fortalece. Por quê? Porque existe alguém que está me fortalecendo, seja na abundância, seja na escassez. Existe alguém que está me fortalecendo, mesmo quando eu estou humilhado, como também estou honrado. Eu posso tudo, eu posso passar por todas as situações por causa daquele que me fortalece. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Quando Paulo esteve na cidade de Filipos, ele esteve lá na sua segunda viagem missionária, e ele chega lá, algumas pessoas começam a se converter. Quando de repente eles estão num lugar de oração, Atos 16:16, sai ao encontro de Paulo e dos seus companheiros uma jovem, e a Bíblia diz que ela estava possessa de um espírito de adivinhação. E esta jovem
apontava para Paulo e para os seus discípulos, dizendo assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Interessante que ela estava falando uma verdade, né? Mas essa menina estava possessa de um espírito de adivinhação, e a Bíblia diz que ela, por causa desse espírito, dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, ela era uma escrava que, por causa da adivinhação, ela dava lucro a outras pessoas. Isso aconteceu num dia, aconteceu no outro. Chegou num certo momento que Paulo se revoltou e ele expulsou o espírito imundo dessa menina. Ele se volta para o espírito e diz: sai dela em nome de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente o espírito saiu dela e ela se viu livre daquela possessão. Só que, como era uma fonte de lucro, eu sempre digo para minha esposa: mexeu no dinheiro, o negócio fica feio. Os caras ficam mais endemoniados do que a própria menina possessa. A Bíblia diz que, por causa disso, esses homens mandaram açoitar a Paulo e os seus companheiros, porque o lucro deles estava desfeito, daqueles homens estava sendo desfeito, porque Paulo tinha expulsado o demônio daquela menina. E acontece que Paulo então vai para a prisão, juntamente com Silas, o seu companheiro. E querido, quando a gente fala que a alegria não depende das circunstâncias, a vida de Paulo é uma verdade. Paulo preso, encarcerado, com os pés amarrados no tronco, ele poderia dizer: é Deus, como talvez muitos de nós diria aqui. É Deus, estou aqui fazendo a sua vontade, estou aqui te servindo, estou aqui pregando o evangelho, e é dessa forma que o Senhor me retribui. Querido, Paulo estava pregando o evangelho, Paulo estava anunciando o reino de Deus, Paulo estava libertando pessoas, e a retribuição que ele recebe naquele momento é simplesmente ser açoitado e ter os seus pés amarrados no tronco juntamente com Silas. Entretanto, não é essa a atitude que Paulo tem. No versículo 25 de Atos 16, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo não permitiu que entrasse no seu coração a murmuração, mas pelo contrário, ele cantava, ele orava, ele engrandecia a Deus. Ele orava e cantava louvores a Deus, e a Bíblia diz que os demais presos da prisão escutavam. E no versículo 26 diz assim: e de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O fato de Paulo e Silas orarem e cantarem louvores ao Senhor fez com que o terremoto acontecesse e as portas das prisões se abrissem, a cadeia de todo mundo se rompesse, e agora eles estavam livres daquela tamanha opressão. Significa que a alegria na vida cristã não depende das circunstâncias, mas ela precisa ser maior do que as circunstâncias na nossa vida. Isso não significa que nós não vamos passar por dificuldade. Não significa que não haverá momentos na nossa vida em que nós vamos nos abater, vamos ficar um pouco desanimados, vamos nos entristecer. Querido, isso acontece inclusive comigo. Há momentos que a gente olha: Deus, o que está acontecendo? A questão é como você vai reagir diante da circunstância. Você escolhe permanecer desanimado, abatido, entristecido, em depressão, dependendo de remédios para dormir, para poder fazer as coisas, ou você decide se alegrar e renovar as suas forças no Senhor. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, no capítulo 30, que Davi chega em sua cidade, a cidade de Ziclag, e ele encontra a cidade toda arruinada. A cidade foi queimada, as esposas de Davi e os seus filhos haviam sido raptados, e as pessoas falavam até mesmo em apedrejar a Davi. A Bíblia diz que Davi chorou muitíssimo. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais forças. Só que depois que ele chorou, a Bíblia diz que Davi, porém, se fortaleceu, se reanimou no Senhor, o seu Deus. Significa que há momentos em que o desânimo bate a nossa porta. Há momentos em que a tristeza bate a porta do nosso coração. Há momentos em que o choro pode vir sobre nós, mas o que nós precisamos fazer é nos renovar, é nos levantar, é nos alegrar na presença do Senhor.
Tudo depende de como você vai reagir às circunstâncias da sua vida. É tão interessante que no livro de Atos, os cristãos do primeiro século, eles eram perseguidos por causa do nome de Jesus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 31, que os discípulos, depois de terem sido chicoteados, eles saem da prisão. A Bíblia diz que eles se regozijaram, eles se alegraram, porque eles foram achados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. Aqueles homens viram a situação que eles estavam, eles viram: Senhor, sofrer afrontas por causa do seu nome é um grande privilégio. Ser perseguido por causa do Evangelho, ser perseguido por causa do nome de Jesus, não é uma coisa pela qual eu devo me entristecer, não é uma coisa pela qual eu devo me abater, mas é uma coisa pela qual eu preciso me regozijar, porque estou sendo achado digno de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. E nós, querido, sofremos muito, ou sofremos por muito menos, e nós nos entristecemos e nos abatemos diante de Deus. As circunstâncias, elas não podem roubar a nossa alegria. Pelo contrário, veja comigo em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que diz a Escritura. Não está aí não? Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago está dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Significa que as provações são variadas, significa que as provações são passageiras, aleluia. Tiago está dizendo: você precisa se alegrar, precisa ter por motivo de toda alegria quando você passar por várias provações. Só que saiba que as provações são passageiras, elas não são permanentes, elas não são para sempre, elas não são todos os dias. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Significa que as provações, elas são passageiras, mas elas também são pedagógicas. Tiago está dizendo: tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da fé produz perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa, para que sejamos perfeitos, em nada deficientes. Significa que as provações pelas quais você e eu passamos, elas têm como objetivo nos treinar, elas têm como objetivo nos capacitar, elas têm como objetivo fazer de mim, de você, cristãos maduros. As provações não vêm para te destruir, e elas não podem roubar a alegria do seu coração. Elas são pedagógicas, elas são passageiras e elas são variadas, mas elas não são maiores do que a alegria que está no nosso coração. Quantos podem dizer amém por isso? Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Voltando para o capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. Em primeiro lugar, a alegria é um mandamento. Em segundo lugar, a alegria não depende das circunstâncias. Em terceiro e último lugar, a alegria tem uma fonte. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Significa que a fonte da nossa alegria é o Senhor. Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Significa que Deus é a fonte de toda alegria da nossa vida. A fonte de toda alegria está em Deus. A nossa alegria
não está baseada em ausência de problemas. Nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! A nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria não depende se as coisas estão bem ou se as coisas não estão bem. A nossa alegria está centrada na pessoa de Jesus. Quem não tem Jesus pode até ter momentos de alegria, mas não tem a alegria verdadeira. Quem tem Jesus tem alegria, quem não tem jamais a experimentou. Quem tem Jesus tem a verdadeira alegria, porque já dizia aquela canção que não está na Bíblia, mas a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Amém? Jesus é a fonte da nossa alegria. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, a nossa alegria, ela é permanente. Existem duas formas básicas, talvez mais, com certeza existem mais formas de nós nos alegrarmos, ou de cultivarmos a alegria no nosso coração. A primeira é meditando na palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus, nós podemos encontrar alegria. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16. Lá no Antigo Testamento. Diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Deixa eu ler aqui no telão. Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. E as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Isso significa que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Isso significa que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Isso significa que a palavra de Deus produzirá no meu e no seu coração a alegria e o gozo que sobrepõe as circunstâncias. Queridos, se nós tivermos a disposição de diariamente meditarmos na palavra de Deus, de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, você vai perceber que o seu coração se alegrará, você vai perceber que o seu coração vai se regozijar, você vai perceber que uma alegria brotará do seu coração, que uma alegria surgirá no seu coração. Por quê? Porque quando você come a palavra de Deus, gozo e alegria vem sobre você. Por quê? Porque a palavra de Deus produz vida. Você se lembra daquela situação em que os discípulos de Jesus, eles estavam saindo de Jerusalém, indo a caminho de Emaús, e aqueles discípulos estavam tristes, eles estavam desamparados, eles estavam decepcionados porque Jesus tinha morrido. De repente, quando Jesus aparece para eles no caminho, Jesus começa a expor a palavra de Deus para eles, e a Bíblia diz lá em Lucas, do capítulo 24, versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava, quando pelo caminho ele nos expunha a palavra? Queridos, eu já tive momentos inúmeros na minha vida em que eu estava meditando na palavra e a palavra trouxe alegria ao meu coração. Gozo e alegria se acharam no meu coração. Por quê? Porque quando nós meditamos na palavra, o nosso coração arde. Quando nós meditamos na palavra, Jesus nos é revelado e Jesus é a fonte da nossa alegria. Quando nós estamos tristes, não importam as circunstâncias, quando nós meditamos em Cristo Jesus, quando meditamos na palavra de Deus, gozo e alegria surgem em nosso coração. O nosso coração passa a aquecer, o nosso coração passa a desfrutar de uma alegria indizível e cheia de glória. A palavra de Deus.
Sabe, não importa se você está enfrentando o maior nível de rejeição. Davi diz: Senhor, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ou seja, não importa o que você esteja vivendo, quando você medita na palavra de Deus, você entende o que Deus pensa a teu respeito, você encontra a revelação do plano e do propósito de Deus para a sua vida, e nada mais importa. As circunstâncias não importam mais. Por quê? Porque existe um Deus que te ama, existe um Deus que diz a teu respeito, existe um Deus que mandou uma carta de amor para você dizendo: filho, não temas, porque eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estou com você. Mesmo que as pessoas te rejeitem, mesmo que as pessoas te decepcionem, mesmo que as pessoas te desamparem, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É necessário meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus vai produzir gozo e alegria no seu coração, tenha certeza disso. Agora, se você abrir a Bíblia só aos domingos, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas nada de diferente vai acontecer na sua vida. Agora, se você reservar tempo e dizer assim: Senhor, abra os meus olhos, eu quero contemplar, eu quero ver, eu quero Jesus, gozo e alegria virão sobre você. Esta é a primeira forma, a primeira maneira da alegria que está centrada na pessoa de Cristo vir sobre mim e sobre você. Segunda forma é estando na presença do Senhor. É estando na presença do Senhor. Lá no Salmo 16, livro dos Salmos, capítulo 16. Aleluia. Salmo, capítulo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de... Nossa, mas que alegria é essa, hein? Jesus querido. Vamos lá de novo. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de... Aleluia. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Aonde que há plenitude de alegria? Na presença do Senhor. Amados, Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Aonde você estiver, Deus estará lá. Não importa onde você arme a sua barraca, a sua tenda, Deus estará lá, diz o salmista no capítulo 139 de Salmo. Deus estará em todos os lugares. Por exemplo, Deus está aqui. Deus está aqui porque nós estamos aqui também. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. Mas existe um momento do seu dia que você precisa deixar tudo de lado, e você precisa entrar na presença do Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou na sua presença. Jesus, eu estou aqui diante de ti. E se colocar diante de Deus, e se colocar na presença de Deus, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Agora, se você disser a mesma coisa que você diz muitas vezes em relação à Bíblia, ou que você faz em relação à Bíblia: eu estou na presença de Deus todos os domingos, ou só aos domingos, nada disso vai te acontecer. Você não desfrutará da plenitude de alegria. Mas se você fizer aquilo que Jesus disse: tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Jesus está nos ensinando a entrarmos na presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Quando estamos na presença de Deus, as circunstâncias continuam do mesmo jeito, mas o que pode mudar é o nosso coração, porque nós podemos ser cheios dessa alegria. Lá no Salmo 46, versículo 4, nós ministramos na semana passada.
A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E este rio fala do quê? Fala do Espírito Santo. Este rio fala da presença de Deus. Conforme nós ministramos na semana passada, a profecia de Ezequiel diz que por onde este rio passar, tudo viverá. Significa que quando este rio passa pela minha vida, este rio tem a capacidade, tem o poder de restaurar a alegria na minha vida. Este rio, uma vez que passa por mim, ele tem o poder e tem a capacidade de restaurar a alegria do meu coração que outrora se perdeu. Esteja na presença do Senhor, esteja na presença de Deus, e você vai desfrutar de uma alegria indizível e cheia de glória. Aleluia! Para nós concluirmos, ou não vou prometer isso, né? O pregador tem umas 5 conclusões, mas ainda nós queremos ler João 16, versículo 20. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Olha a promessa que Jesus faz aos seus discípulos. João 16, versículo 20. Aleluia. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Digam assim comigo: a minha tristeza se converterá em alegria. Querido, na presença de Deus, até a tristeza se converte. Na presença de Jesus, até a tristeza se converte em alegria. Versículo seguinte, ele diz, ele está usando de uma ilustração. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter trazido ao mundo, de nascido ao mundo, um homem. Assim agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém, digam comigo, ninguém poderá tirar. Olha quanta coisa tremenda. Você chorará, você se lamentará, o mundo se alegrará, mas você vai se entristecer. Só que Jesus está dizendo que a sua tristeza se converterá em alegria. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, por causa da aflição, por causa da dor que ela sente. Só que depois de ter nascido o menino, a Bíblia diz que ela não se lembra da tristeza, por causa da alegria que ela tem de ter dado à luz um homem. Isso significa que as tristezas pelas quais você e eu passamos, quando elas se converterem em alegria, você não se lembrará da sua aflição, você não se lembrará da sua tristeza. Você vai olhar para trás e falar: meu Deus, eu passei por tudo isso mesmo. Você já não se lembrará mais com tristeza, mas você se lembrará com alegria. Por quê? Porque Deus te sustentou, Deus te protegeu, Deus converteu a sua tristeza em alegria, Deus converteu o seu pranto em festa, Deus tirou as suas vestes de luto e colocou sobre você vestes de alegria. Deus tirou da sua cabeça cinzas, que era um sinal de luto, e Ele colocou sobre a sua cabeça um óleo de alegria. Ele tirou de você um espírito angustiado e colocou nos seus lábios um novo cântico. É isso que Deus faz. Por quê? Porque na sua presença há plenitude de alegria. E Jesus ainda disse: a sua alegria ninguém poderá tirar. Tem alguma coisa tirando a sua alegria? Tem alguma coisa roubando a alegria do seu coração? Como eu disse no início, tem algum vazamento, né? Olhando a figura de um carro, às vezes tem um vazamentinho lá, e a água está escorrendo. Tem alguma coisa que está roubando a alegria do seu coração? Esse vazamento, ele precisa ser estancado hoje. Ele precisa ser fechado hoje. E a alegria que vai brotar no seu coração, ninguém poderá tirar.
E queridos, eu agora de verdade quero encerrar. Eu penso que aquilo que mais precisa trazer alegria ao nosso coração é a alegria da salvação. A alegria da salvação. A alegria pelo fato de termos sido tirados do império das trevas e trazidos para o reino da luz. Essa alegria, ela precisa brotar do nosso coração. Ela precisa ser o maior motivo da nossa vida. Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 17, Jesus envia 70 discípulos. Esses discípulos, a Bíblia diz que eles voltam para Jesus. Eles voltam possuídos de alegria. Eles não estavam alegres, eles estavam possuídos de alegria. E eles dizem assim: Senhor, os demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí no versículo 19 Jesus diz assim: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Jesus está dizendo: a alegria de vocês é lícita, a alegria de vocês é verdadeira, sim. Aí ele diz no versículo 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus está dizendo que a nossa alegria, ela não pode estar baseada no sucesso que nós temos. A alegria não pode estar baseada porque eu expulso demônios. A alegria não pode estar baseada porque eu curo os enfermos. A alegria não pode estar baseada porque eu profetizo em nome de Jesus. A alegria não pode estar baseada porque eu tenho dinheiro no bolso. A alegria não pode estar baseada porque eu tenho uma boa casa. A alegria não pode estar baseada porque eu tenho uma boa casa, um bom emprego ou qualquer outra coisa. A minha alegria precisa estar baseada porque o meu nome está rolado nos céus. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. É este o maior motivo da minha alegria, a alegria da minha salvação. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele diz: Senhor, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no campo, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os gados do curral sejam arrebatados, não importa se as fontes de provisão tenham todas sumido da minha vida, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alegria da salvação. Quantas vezes nós permitimos que a alegria da salvação seja roubada do nosso coração? E aí nós começamos a andar cabisbaixos, tristes, melancólicos, deprimidos, porque a alegria da salvação foi roubada do nosso coração. Sabe por que você e eu temos que nos alegrar? Porque nós éramos pecadores. Havia um escrito de dívida. Nós tínhamos um escrito de dívida diante de Deus. Todos, sem exceção, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a Bíblia diz que havia um escrito de dívida que era contra nós. E a Bíblia diz que nos era prejudicial porque constava de ordenanças. Só que diz a Bíblia que esse escrito de dívida, ele foi cancelado, removido inteiramente. Jesus pegou esse escrito de dívida e ele encravou na cruz. Ele despojou principados e potestades. Ele os expôs publicamente à vergonha, ao desprezo, triunfando deles na cruz. O maior motivo de alegria do nosso coração é porque nós tínhamos uma dívida e essa dívida foi paga. A maior alegria do nosso coração é sabermos que nós estávamos em dívida com Deus e essa dívida foi paga, e paga pelo preço do sangue do Cordeiro. Será que isso ainda gera alegria em nosso coração? Tem um texto de Apocalipse, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Apocalipse 19.
Aleluia. Olha o versículo, vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 19:1. Diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Versículo 5: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora veja o versículo 7: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Você sabe o que vai ter lá no céu? Alegria. Você sabe o que nós vamos desfrutar lá? Conforme Carlos disse no início: lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá noite, lá não haverá qualquer maldição, lá não haverá tristeza, nem lembrança do que se passou, porque lá reinará a alegria do Senhor. Só que essa alegria começa aqui agora. Essa alegria começa aqui agora, porque nós já estamos olhando para a pátria que está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, Cristo Jesus. A alegria precisa transbordar em nosso coração. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.